Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós nos submetemos à Tua palavra, porque ela é para nós um tesouro particular. Nós meditamos nela e crescemos. Nós aprendemos sobre o Senhor e temos mais fé. Nós lemos sobre nós mesmos e confessamos as nossas iniquidades. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é um espelho para que possamos enxergar a nós mesmos. E ela também apresenta a glória do nosso Senhor e Mestre. Queremos a cada dia, Senhor, abandonar as nossas iniquidades, conforme as orientações da Tua palavra, e sermos mais parecidos com o Senhor. E pedimos que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, para que esse objetivo ele seja atingido. Para que possamos, ó Deus, com a Tua graça, sermos melhores ou menos pecadores do que temos sido. E assim o Senhor seja glorificado em nossa vida. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. É interessante que, ao lermos o livro de Malaquias, nós somos apresentados ao bom tema do culto. De modo que, se alguém nos perguntasse nessa manhã qual é o tema central, ou o que nós mais poderíamos aprender no livro de Malaquias, nós poderíamos encher os nossos pulmões e falar em alta voz que a grande temática do livro é como nós podemos nos apresentar diante de um Deus santo e assim prestar um culto que lhe seja agradável. E é interessante também porque justamente aprendendo sobre culto neste livro, nós podemos ver de uma forma clara que o culto a Deus requer santidade de vida. O Senhor quer verdadeiros adoradores e não adoradores dominicais. Entretanto, nos dias de Malaquias, nós somos apresentados a uma triste realidade. Nós percebemos que as pessoas daquele período estavam agindo para com o culto de uma forma completamente relaxada. Mas não apenas em relação ao culto. Porque aquilo que nós fazemos entre nós reflete aquilo que nós fazemos durante a semana. Se nós não glorificamos a Deus, se nós não buscamos obedecer a Sua palavra, se nós não absolvemos a Sua lei, se nós não estimamos o Senhor, se nós não tememos ao nosso Senhor e Mestre, certamente o nosso culto, o culto que nós prestaremos ao Senhor como igreja, refletirá o que é que nós pensamos em relação ao nosso Deus. E naquele tempo, nos tempos de Malaquias,
Nós podemos perceber que o povo de Israel vivia de forma dissoluta durante a semana e isso se refletia na sua adoração em coletividade. E o pecado aqui, pelo menos destacado nesses versículos que nós acabamos de ler, é o pecado do casamento misto. Nos nossos dias parece que nós vivemos a mesma situação, ou nós estamos lidando com o mesmo pecado entre nós. E quando eu falo entre nós, eu me refiro à igreja brasileira. Parece que nós perdemos aquele padrão ideal de que os cristãos precisam casar com cristãos. Mas esse não foi o único pecado denunciado pelo profeta Malaquias. Há um outro pecado que a igreja brasileira também tem olhado com desdém. E tem praticado muitas vezes, sem se arrepender diante do Senhor, que é o pecado do divórcio. Observe que nesse texto, de uma forma muito clara, o profeta Malaquias está apontando para o fato de que os crentes naquele período, especialmente os homens, estavam abandonando as suas mulheres. E estavam, depois de abandonando a sua casa, as suas mulheres, estavam contraindo casamentos com mulheres de outros povos, de outra fé. É interessante que o Antigo Testamento ele apresenta uma realidade muito dura. Sempre que a santidade do povo de Deus cai, a relação ou o pecado mais comum que se apresenta é o pecado do casamento misto. Sempre que o povo de Deus estima muito pouco a santificação, nós podemos perceber que mais e mais o povo de Deus se envolve com idolatria. E o casamento misto, ele é certamente uma tragédia entre os crentes. E por que ele é uma tragédia? Porque nós sofremos a influência de um cônjuge que não adora ao Senhor, que adora a outros deuses. E influenciados por um mau casamento, uma casa que deveria ter Cristo como Senhor e Deus, é uma casa agora dividida. E como a própria Bíblia nos ensina, um reino dividido não pode subsistir. A nossa casa precisa ser uma casa de Deus, um lar do Senhor. Mas para que isso aconteça, crentes precisam casar com crentes que amam a Deus. Após ler esses versículos e ver o profeta Malaquias denunciando esses dois pecados, o do casamento misto e do divórcio, nós iremos então observar como ele dispõe esta verdade, como ele faz essa denúncia, mostrando que após 70 anos de exílio na Babilônia, o povo, uma vez liberto pelo Senhor, não aprendeu com o seu pecado. Foram exilados por causa da idolatria. 100 anos de liberdade não foram suficientes para que o povo pudesse mais uma vez refletir e buscar ao Senhor. Após 100 anos de liberdade, eles estão cometendo o mesmo pecado, se envolvendo com deuses falsos, contraindo casamentos que não agradam ao Senhor e buscando o divórcio. Diante disso, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos então observar o que nos diz o profeta Malaquias, inspirado pelo Senhor, para aprendermos certamente como agirmos corretamente, quer seja em nossos casamentos ou até mesmo na busca de um bom casamento. Observe que o versículo 10 ele inicia com uma denúncia. O texto diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Observe que o profeta Malaquias ele inicia com 3 perguntas. E se você tem acompanhado as pregações ou se já leu em algum momento da sua vida o livro de Malaquias, sabe que perguntar não é algo incomum neste livro. O próprio profeta havia no capítulo 1 e capítulo 2, ou no início do capítulo 2, trabalhado da mesma forma. E essas perguntas têm como objetivo escancarar o pecado do povo. Tem como objetivo fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua ignorância ou sobre os seus caminhos equivocados. Então ele inicia com 3 perguntas para que houvesse uma reflexão entre o povo de Deus a respeito das suas práticas no que diz respeito ao casamento. O profeta Malaquias já havia feito as perguntas aos sacerdotes, com o objetivo de mostrar como esses homens estavam tratando os sacrifícios de forma relaxada.
E agora ele faz as mesmas, ou ele usa a mesma ferramenta, fazendo outras perguntas, para mostrar como os casamentos em Israel estavam seguindo um caminho que não era agradável ao Senhor. E é interessante porque a última pergunta revela aqui uma denúncia. A última pergunta traz a palavra aliança. De maneira que, inicialmente, nós já podemos identificar qual é o pecado que está sendo realizado pelo povo de Deus. Porque a palavra aqui, aliança, ela pode se referir tanto à aliança feito entre Deus e os patriarcas, aquela aliança em que Deus seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo, como essa aliança ela pode se referir a Deus como nosso Pai. E a grande denúncia do profeta Malaquias é que nós temos um Pai, é que nós temos um Senhor e nós estamos sendo infiéis para com a sua palavra. E essa infidelidade, ela está sendo retratada no casamento. Então, observe que o profeta, ele denuncia qual é o pecado que o povo estava executando naquele período. E quando ele traz o aspecto de aliança, ele está aqui nos trazendo o aspecto de que esta aliança, ela está sendo violada. Em outras palavras, o que o profeta quer que o povo de Deus saiba é que eles estão violando os termos da aliança e quando eles estão traindo as suas esposas, abandonando as suas esposas, eles estão automaticamente quebrando a aliança com Deus e estão automaticamente traindo o próprio Deus. É impossível com que um casamento seja desfeito, uma aliança seja quebrada, sem que este fato não ofenda diretamente o próprio Deus. E essa é a questão que o profeta Malaquias está levantando. Nós temos uma esposa que foi criada por Deus, como nós fomos criados. Nós temos uma esposa que foi salva por Deus, como nós fomos salvos. E nós precisamos ser leais a essas mulheres, porque se nós não formos leais a elas, nós estamos certamente traindo o Senhor. Então, observe de uma forma nítida que o pecado que está sendo aqui destacado é o pecado da infidelidade e que esta infidelidade está levando os homens de Israel a abandonarem as suas esposas e contraírem casamentos que não agradam ao Senhor. Então, fica clara aqui a denúncia inicial que o profeta está executando. Mas vamos percorrer os versículos seguintes, porque nós vamos entender ainda mais como essa denúncia ela está sendo realizada. Versículo 11 e versículo 12, o texto diz assim: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. E o que apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. Então, o povo tinha uma ordem de não se misturar com outros povos. Quando Deus traz um povo para si, o povo de Israel, eles deveriam manter a sua identidade nacional. Não apenas isso, eles precisavam também manter a sua identidade teológica. Eles precisavam manter a sua identidade de culto. Então, no que diz respeito ao casamento, aquele vínculo mais importante que nós temos abaixo do vínculo com o Senhor, os israelitas eles precisavam casar entre si. Eles precisavam promover um relacionamento entre si. Mas o que nós estamos observando aqui é uma realidade completamente diferente. Observe que os vínculos em Israel estão enfraquecendo a nação e estão enfraquecendo o próprio culto a Deus. Porque quando um homem ele contraía um casamento com uma mulher de uma outra religião, de uma outra cultura, obviamente, consequentemente, a nação era fragilizada e o culto a Deus ele era corrompido. De modo que o quadro que nós estamos aqui observando no livro de Malaquias é que esses homens, tendo mulheres tementes a Deus, eles estão abandonando as suas esposas, eles estão contraindo um casamento com mulheres de outras religiões e não satisfeitos
com esta promiscuidade, não satisfeitos com esta condição de infidelidade, de abandono, eles estão levando essas mulheres pagãs para prestar o culto com eles. Ora, nós não temos nada contra um incrédulo participar de um culto conosco, de uma pessoa que não é cristã, ela ser convidada a prestar uma adoração entre nós. Entretanto, o grande problema é que esses homens estão conduzindo essas mulheres pagãs como se elas pertencessem à aliança com Deus. Eles estão substituindo as mulheres leais por mulheres de outras religiões. E eles estão prestando o culto com essas mulheres como se fosse o culto da aliança. Nós compreendemos claramente que quando nós prestamos o culto com a nossa família. As mulheres precisam estar presentes, os homens precisam também estarem presentes, as nossas crianças, e nós prestamos um culto que seja familiar, pactual, aliancista. Mas não era isso que estava acontecendo naquele período. Abandonando os seus lares, esses homens levavam para a igreja naquele período essas mulheres pagãs, e certamente o culto ele acabava se moldando às preferências dessas outras pessoas ou dessas mulheres. Se nós formos ao versículo 12, nós vamos perceber que o quadro ele é ainda pior do que nós imaginamos. Observe que no versículo 12, eu quero, antes de passar para o versículo 12, destacar que essa não é uma verdade apenas do Antigo Testamento, porque talvez você esteja me ouvindo, ou qualquer uma outra pessoa possa me ouvir na internet, enfim, e possa pensar que esta é uma lei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para manter a tradição, para manter o país, para manter uma nação sólida, o culto a Deus feito de uma forma adequada, nós não podemos casar com pessoas de outra religião, de outra fé. Mas no Novo Testamento nós temos uma verdade diferente. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. No Novo Testamento nós temos a mesma orientação. 1 Coríntios capítulo 7 nos fala sobre o mesmo aspecto. 2 Coríntios capítulo 6 nos fala sobre o mesmo aspecto. A lei de Deus, ela continua vigorando entre nós e o padrão de santidade de Deus continua sendo o mesmo. Ou seja, se no Antigo Testamento eu não poderia casar com pessoas que não tinham a mesma fé que eu tenho, no Novo Testamento o padrão continua, assim como nos dias atuais. Então fica claro a nós que este padrão de Deus, esse pilar, ele continua se manifestando ainda hoje. Esse foi um grande problema quando os israelitas retornaram do exílio, ainda contraindo casamentos contra as orientações de Deus, as ordenanças de Deus, e certamente esse é um pecado que nós não podemos repetir. Versículo 12 nos fala de uma condição ainda pior. Observe que esses homens não satisfeitos em serem infiéis às suas esposas, não satisfeitos em contrair casamentos que desobedeciam a Deus e levar essas mulheres à igreja, eles estavam ainda realizando os seus sacrifícios. É mais ou menos aquele entendimento que muitas pessoas têm. Se eu levar uma vida desconectada das Escrituras, mas eu for à igreja e eu cumprir aquela cartilha religiosa, ou seja, se eu for à igreja, se eu prestar o meu culto, lendo as Escrituras, cantando ao Senhor, ouvindo a pregação, participando da ceia do Senhor, levando o meu dízimo e a minha oferta, Deus ele não vai se preocupar como eu estou vivendo durante a semana. Então eles estavam se dirigindo ao templo com essa perspectiva. Observe que audácia, eles estão levando mulheres pagãs ao culto, eles estão maculando o culto ao Senhor e tranquilamente estão levando as suas ofertas, como se absolutamente nada estivesse acontecendo, como se eles não estivessem quebrando a lei de Deus. E é interessante porque Deus, ao ver uma situação como essa, obviamente já sabia, por ser um Deus
onisciente, mas vendo a transgressão do seu povo, Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele não tolera o pecado. No meio humano, entre nós, pode até ter o pensamento equivocado de que este ou aquele pecado, Deus ele não se importa tanto. Certamente, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que todo e qualquer pecado acende a ira de Deus. Não só imoralidade sexual, não só roubos, mas todo e qualquer pecado acende a ira de Deus. E é interessante nós percebermos que Deus ele está agindo para santificar o seu povo, para purificar os casamentos. E é por isso que no versículo 12 nós encontramos uma expressão em que o profeta diz que Deus eliminará das tendas esses homens. E essa é uma expressão de excomunhão. O que é que Deus está prometendo? Ou vocês mudam, ou a pena é pena de morte. Ou a pena é não ter uma descendência. Eu imagino agora esses homens contraindo casamentos com mulheres pagãs, desejando ter filhos, e Deus dizendo, eu vou extinguir a sua descendência. Eu vou pesar a mão sobre você. Nós não podemos, irmãos, achar que ao sermos infiéis, Deus ele será omisso ao nosso pecado. E esse termo, eliminarei da tenda, ele é um termo conhecido entre os judeus, que representava uma maldição. Deus diz aos sacerdotes no capítulo 1 que iria amaldiçoar as bênçãos desses sacerdotes por causa da sua infidelidade. E Deus está dizendo a esses homens, eu vou amaldiçoar vocês por causa da sua infidelidade. Observe que nós temos essa advertência no capítulo 1 e nós temos essa advertência no capítulo 2. E talvez nós estejamos aqui nos perguntando, e por que Deus não eliminou Israel? Porque constantemente esses homens se envolviam em imoralidade sexual e os sacerdotes eles se corrompiam. Por que Deus não eliminou Israel? Deus não fez, como assim não fez conosco. Porque o nosso pecado, ele foi pago por Cristo. Israel continuou. E nós, o Israel de Deus, continuamos por causa de Cristo. Porque Deus, como um juiz justo, precisava lançar a pena. E essa pena ela foi lançada. Mas Cristo recebeu no nosso lugar a maldição por nossa infidelidade. Observe que no versículo 13... mesmo com uma advertência grave, mesmo com uma advertência séria, de extinguir a descendência, esses homens continuam agindo de forma cínica diante de Deus. O profeta diz, ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. A grande ironia desse texto, ou uma das ironias, é que quem chora aqui não são as mulheres que foram abandonadas. Veja que essas mulheres elas foram trocadas por outras, mulheres que eram fiéis a Deus, elas foram trocadas por mulheres pagãs. E o texto não está falando do choro dessas mulheres. Se alguém tinha algo a chorar, eram essas mulheres que foram abandonadas. Mas é interessante que quem chora aqui nesse texto são os homens que estavam sendo infiéis à sua esposa. E o texto diz que eles se apresentavam com essas mulheres pagãs, eles ofereciam as suas ofertas, os seus sacrifícios, e ao invés de chorar pelo seu pecado, eles choravam no altar, eles gemiam. E é interessante que esse choro não é um choro de arrependimento. Esses homens estão chorando porque Deus não os ouvia.
porque Deus não recebia o seu culto. Era uma queixa no sentido de que nós estamos aqui, nós estamos prestando culto ao Senhor. E por que o Senhor não está nos ouvindo? Irmãos, há uma relação estreita entre o culto e a vida. Nós não podemos separar essas duas áreas. Deus, ele requer daquele que se aproxima dele santidade. E Deus, ele requer de esposos e esposas santidade. E é interessante nós observarmos justamente esse aspecto. Por causa da infidelidade conjugal, Deus não está recebendo o culto desses homens. E eles estão chorando agora. E eles estão gemendo. Mas é interessante nós percebermos, irmãos, as lágrimas não marcam o verdadeiro arrependimento. O que marca um verdadeiro arrependimento é uma mudança de postura. Nós precisamos certamente compreender essa realidade. O que esses homens fazem, insensíveis ao seu pecado, chorando, gemendo diante do Senhor, mas sem arrependimento, é o mesmo que faz Caim. Caim está insatisfeito com Deus, porque o seu culto não foi recebido, a sua oferta não foi recebida. Ele está insatisfeito. É interessante a gente observar que Caim tem a mesma postura. Peca diante de Deus e ainda questiona porque Deus não está recebendo a sua adoração, o seu sacrifício. É a mesma postura de Judas. Judas tem remorso, mas não está arrependido. Porque o choro não marca o verdadeiro arrependimento. O que marca um verdadeiro arrependimento é a mudança de postura. Eu não estou falando em não mais pecar. Todos nós pecamos. Mas a luta contra o pecado, o odiar o pecado, o buscar graça em Deus, é um sinal de arrependimento. Do versículo 14 ao versículo 16, observe que o texto ele vai nos apresentar aqui de uma forma ainda mais clara. Até então nós vimos bastante sobre o casamento misto, mas do versículo 14 ao versículo 16, de uma forma clara, o texto vai nos falar de uma forma mais direta sobre o divórcio. Versículo 14 diz assim: E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Observe que o cinismo desses homens ainda continua. Mesmo recebendo uma denúncia do seu pecado, mesmo recebendo palavras duras do Senhor, mesmo o Senhor ampliando diante deles a consequência das suas iniquidades, esses homens estão perguntando: por que Deus não nos ouve? Por que Deus não recebe a nossa adoração? Eles estão cínicos, insensíveis espiritualmente à sua condição, com o coração cauterizado. Aparecem diante do Senhor, prestam-lhe culto, levam sacrifício, mas não atentam para a sua vida. E é justamente nessa altura do texto que nós vemos que, além do casamento misto, esses homens estão promovendo o divórcio por brincadeira. E é bem provável que o divórcio ele estava acontecendo por duas razões. A primeira razão é, de fato, a imoralidade sexual, porque a palavra abominação que a Bíblia aqui usa, normalmente quando ela aparece, tem a ver com o pecado sexual. Provavelmente esses homens estavam olhando para as outras nações ao redor,
vendo mulheres diferentes das suas mulheres e estavam agora desejando uma relação diferente. Mas não apenas isso. Não tinha apenas a ver com questões sexuais. Porque o divórcio ele pode acontecer por outras razões. E aqui uma outra razão tem a ver com o poderio das outras nações. Israel era um pequeno povo, frágil diante das nações vizinhas. E qual era a forma de garantir que as outras nações não invadissem a sua terra? Fazendo alianças de casamento. Foi assim que aconteceu com Salomão, por exemplo. Nós, biblicamente, compreendemos ou já lemos que Salomão ele teve 1000 mulheres. Isso não quer dizer que ele se relacionava com todas aquelas mulheres. Ele tinha uma quantidade exagerada, obviamente, quero deixar claro, de forma pecaminosa, porque a Bíblia só autoriza o casamento com uma pessoa, mas muitas dessas mulheres em que Salomão contraía um relacionamento conjugal foi um tratado comercial ou um tratado de defesa. Então, os casamentos eles eram realizados para que evitasse uma invasão de um povo ou de uma nação vizinha. Então, possivelmente por essas duas razões, imoralidade sexual e também por alianças, por poder, os homens estavam em Israel abandonando as mulheres fiéis e buscando as mulheres pagãs. Não existe justificativa para o divórcio. Sim, não existe justificativa para o divórcio. E para deixar isso muito claro, nós temos aqui no texto algumas razões destacadas por Deus. Observe que a primeira razão está no versículo 14. Qual é a primeira razão para que o divórcio ele não seja aceito? É que Deus ele foi constituído como testemunha do casamento. É isso que diz o versículo 14. E nós precisamos resgatar, irmãos, esse sentido no casamento. Nós precisamos resgatar esse aspecto, porque quando nós casamos, nós não fazemos uma aliança meramente humana. Mas quando nós casamos, nós fazemos uma aliança divina. E esse compromisso ele precisa ser honrado. Nós casamos diante dos nossos pais, nós casamos diante das pessoas presentes e nós casamos diante de Deus. E nós fazemos um voto. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na escassez ou na abundância. Até quando, irmãos? Até que a morte os separe. O que deveria separar um homem e uma mulher? A morte. Somente quando o Senhor nos chamar. Um casamento, ele deve ir até o seu fim, que é a morte. E é interessante nós percebermos isso. Os homens em Israel, eles estavam violando esta aliança. E mais uma vez, o profeta está lembrando esta verdade. Vocês não estão quebrando uma aliança humana, vocês estão quebrando uma aliança divina. Vocês estão traindo as suas mulheres e vocês estão traindo o Senhor. E por que isso é sério, irmãos? Veja, há consequências no âmbito humano quando o divórcio acontece. Os filhos sofrem, nós sofremos. Bens que foram conseguidos pelo casal, eles são divididos. Rusgas, ferimentos tendem a se perpetuar. Se essas consequências são duras de lidar, imagine as consequências de uma disciplina de Deus. Nós deveríamos temer violar a aliança do Senhor. Então, falando de uma forma direta aos esposos, como assim foi o texto do profeta Malaquias. Quando nós não cumprimos a nossa responsabilidade, não amando, não protegendo e não sendo fiel à nossa esposa, nós estamos violando a aliança que Deus fez conosco e a aliança que nós fizemos com Deus no momento do casamento. Mas nós temos ainda uma outra razão, no versículo 15. A outra razão é que Deus criou homem
e mulher. E aqui nós temos uma referência a Gênesis. Aquele texto tão conhecido, especialmente lido nas cerimônias religiosas de casamento, em que o texto diz: deixará o homem pai, mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Ora, esse é o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Porque Deus criou homem e mulher para que eles possam se dar em casamento. E quando nós voltamos os nossos olhos para Gênesis, para este relato que o profeta Malaquias está nos lembrando, nós certamente trazemos à nossa memória uma imagem interessante. E que imagem é esta? É Adão recebendo cada animal para catalogar. E por que catalogar bichos, animais, foi tão importante para Adão? Para que ele pudesse perceber que ele não tinha uma companheira da sua espécie, mas ao mesmo tempo diferente. No mundo que prega igualdade, até mesmo no casamento, nós entendemos biblicamente que Deus também fez as diferenças. E há uma diferença entre homem e mulher. E é por isso que Adão exclama: essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela é igual a mim, é da mesma natureza que eu, ela é um ser humano, mas ela é também diferente. Ela é varoa e não varão. E o que o profeta Malaquias está dizendo é: Deus fez homem e mulher. E embora não esteja aqui no nosso assunto diretamente, nós já podemos certamente excluir um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é abominável ao Senhor. E o que o profeta Malaquias está falando aqui é o mesmo que Cristo falou em Mateus capítulo 19 sobre o divórcio. Aos fariseus: vocês não ouviram o que foi dito? Deixará o homem pai e mãe, os dois se unirão, se tornarão uma só carne. Porque Deus fez homem e mulher para que eles possam se casar. Mas não apenas isso, irmãos. O texto fala aqui de uma descendência no versículo 15. Pode observar na sua Bíblia. Não é só para que se casem, é para que tenham filhos. E a gente vive numa sociedade que não quer ter filhos, porque eles são caros. Eles gastam. Mas nós não nos importamos com o gasto das viagens, do carro, das roupas, da internet. Mas nós nos importamos com o gasto dos filhos. Nós não queremos, porque eles choram, porque precisa trocar fralda, porque a gente perde noite de sono. A gente não se preocupa quando perde noite de sono por causa de crise financeira. E aqui está falando de uma descendência superior, está falando de Cristo. Se o casamento não existisse, como a promessa seria cumprida de termos um Salvador? Imagine se homem casasse com homem e mulher com mulher naquele período. A raça humana seria extinta. Porque hoje o homem fica se valendo dos meios tecnológicos, médicos, para justificar a abominação, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas o nosso Salvador viria numa família de um homem e de uma mulher, de uma família de pessoas que serviam e temiam ao mesmo Deus. Essa é a verdade do texto. Mas nós temos ainda uma outra razão. O versículo 16 nos diz que a razão maior para nós não cometermos o divórcio é porque Deus odeia o divórcio. Essa razão por si só já deveria ser suficiente para tentarmos reorganizar os nossos casamentos, sem abandonar a nossa casa. Porque crises no casamento existem, assim como em todas as áreas da nossa vida.
E é interessante que no versículo 16 nós temos a figura de vestes. E essa figura pode ter uma relação com vestes nupciais. E é interessante porque elas não só representam as vestes nupciais, como representam a pureza. Qual é o meio, irmãos? Qual é a ferramenta que Deus nos deu para manter a pureza sexual? É o casamento. Essa é a ferramenta que Deus nos deu. É por isso que na nossa cultura as noivas elas entram de branco na igreja. Porque elas não entram de vermelho, de azul, de verde, porque representa a pureza. E é justamente esse o sentido do texto. Deus odeia a impureza. Certamente Deus odeia o divórcio, porque representa a dureza do nosso coração. Mas naquela época as vestes estavam sendo manchadas. E nos nossos dias também. Porque nós podemos utilizar alguns textos para dizer que Deus, Ele autoriza o divórcio. E esta não é uma verdade. Porque o divórcio é a dureza do coração. E dureza do coração é pecado. Nós precisamos entender isso. Nós devemos detestar o divórcio. Porque Deus detesta, como diz o salmista. Não abomino eu, Senhor, aqueles que o Senhor abomina. Nós devemos detestar aquilo que Deus detesta e amar aquilo que Deus ama. Mas talvez tenha dado um nó na sua cabeça, porque nós temos alguns textos que falam sobre divórcio. Ora, temos sim alguns textos que falam sobre divórcio. Não dizendo que nós temos que buscar o divórcio. O que a Bíblia nos ensina é que a parte ofendida, a parte lesada, quando há uma situação de adultério, quando há uma situação de abandono, a parte lesada não está carregando o fardo do divórcio. Deixa eu dar um exemplo. Você foi traído e essa pessoa desertou da sua condição familiar. Se há um divórcio, numa situação como essa, você, a parte lesada, que fez tudo diante de Deus, que orou, que agiu corretamente, que buscou os conselhos da palavra, você não levará o fardo deste pecado. A Bíblia não nos dá uma autorização ao divórcio. Mas a Bíblia diz que deste sangue nós não levaremos. Mas ai daquele que faz aquilo que Deus abomina. Se você é a parte ofensora e se você tem abandonado os seus deveres matrimoniais e você é a causa desse divórcio, Deus certamente cobrará isto de você. E se você é cristão, arrependa-se do seu pecado. Se você também não é, a esperança, a plena esperança para um coração que está em franca rebeldia contra o Senhor. Eu gostaria, irmãos, de pelo menos encerrar essa parte da explicação, trazendo uma repetição do versículo 15 e do versículo 16. Porque o versículo 15 e 16 traz um detalhe que é crucial, que é importante. Ele diz assim: e vocês, homens, cuidem de si mesmos. E isso é muito importante, irmãos. Claro, para as esposas ajudarem seus esposos. E especialmente para os homens conduzirem bem a sua casa. Homens, cuidem de si mesmos e não sejam infiéis. Ora, por que aos homens essas palavras são dirigidas? Mulheres cometem adultério também. Mulheres muitas vezes saem de casa. Por que aos homens? Porque existe uma ordem na criação, irmãos. Porque quando Deus ele coloca o homem como cabeça, não superior à mulher, mas com uma função diferente.
Porque quando Satanás ele tenta, ele começa pela ordem invertida. Mas quando Deus ele vai restaurar a ordem, ele vai primeiro ao homem. Nós somos os maiores responsáveis pelo nosso lar. Se alguma coisa não está bem na nossa casa, nós não podemos dizer como Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Nós fazemos isso muitas vezes. Foi ela. Ao invés de olhar para nossos próprios pecados e procurar correção, procurar arrependimento. Mas não apenas isso, irmãos. Porque numa casa onde há amor e onde a fidelidade parte do homem, certamente muitos pecados serão evitados. Muitos. Boa parte dos casos de imoralidade sexual começa pelos homens da casa. E é justamente esse mesmo pecado que acontece na época de Malaquias. Porque os homens de hoje, eles não são diferentes dos homens do passado. E aí nós precisamos buscar graça em Deus, como esses homens buscaram. Alguns deles. Vigiar com os olhos e com o coração deve ser certamente nosso exercício diário. Mas eu quero trazer algumas aplicações para encerrar o sermão. E a primeira aplicação é que Deus deseja a vida santa do adorador. Nós somos ensinados nas Escrituras que Deus ele tem um padrão. Não, Deus não tem esse padrão humano que nós temos nos nossos dias. Esse padrão que muitas vezes apresenta apenas as nossas vontades. As pessoas dizem, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vivo segundo os meus instintos, segundo o meu coração. Esse não é o padrão de Deus. Deus tem um padrão de santidade e isso se refere a casamento e a culto. Nós não podemos fugir dessa realidade, irmãos. Devemos aprender que Deus deseja a vida santa do adorador. Quando começa o meu culto? Meu culto começa na segunda-feira. Meu culto começa amanhã. O culto do próximo domingo começa amanhã. Deus quer que nós tenhamos a mesma atitude que nós estamos tendo agora, de reverência, de temor, de santidade, de adoração, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até o domingo. Deus não quer uma vida dupla. Deus não quer uma adoração dominical. Deus exige muito mais de nós. E sim, irmãos, é pesado. Sim, irmãos, não é fácil. É difícil. São tentações, são dificuldades. Nós somos cercados de todos os lados. As artilharias estão montadas. Os dados, as flechas estão sendo lançadas. Nós somos tentados diariamente. Este é o mundo que nós vivemos. Amanhã nós seremos tentados a não prestar um culto adequado a Deus. E eu quero dizer, irmãos, a graça, a como resistir, a restauração. Não nos esqueçamos disso. Nós vacilamos, mas nós temos um Deus que não nos desampara. O culto do domingo começa amanhã. As batalhas serão travadas, mas elas são vencidas. E já foram vencidas em Cristo. Esse deve ser um lembrete diário. Segunda aplicação, eu quero me referir diretamente aos jovens, mas não só a eles. Nós temos aqui pais. Jovens, escolham adequadamente o seu companheiro ou a sua companheira. Porque lá na frente nós vamos querer o divórcio. E nós dizemos, eu quero me divorciar porque esta pessoa é assim. Ora, você não fez o seu dever de casa antes de se casar? Você não buscou conhecer essa pessoa. Você não viu a sua maturidade, a sua família, a sua fé, a sua teologia, a sua igreja. Sim, esses são aspectos importantes. Porque na nossa cultura, quando nós pensamos em casamento, nós pensamos primeiro em beleza.
Se esta pessoa é atraente, sim, casamento envolve atração física. Nós não casamos com uma parede. Nós casamos com uma pessoa. E é importante lembrarmos disso. E nós somos pessoas, se assim Deus nos deu a graça, saudáveis. E nós temos desejos que não são errados, quando bem utilizados. Mas antes de consumar esses desejos, nós temos um caminho longo e árduo para pensarmos com quem nós iremos casar. Com quem nós iremos dividir a nossa vida. Não é só a cama, é dividir o dia a dia, as tentações, as dificuldades, o culto doméstico, o ir à igreja, as economias, é dividir todas as coisas. E nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, irmãos. E eu quero me dirigir aqui aos pais também, que deixam os seus filhos à toa, que pensam, os meus filhos já estão crescidos, eles podem tomar a decisão que eles quiserem enquanto eles estiverem na sua casa. Enquanto não forem esses casados, você tem a autoridade para ajudar o seu filho nisso. Porque uma vez que eles casarem, você não pode pedir para o seu filho se separar. Nós precisamos ter o cuidado, irmão, minha irmã, de orientar os nossos filhos a uma escolha tão importante. E eu quero me dirigir especialmente aos pais que têm moças. Vocês têm uma responsabilidade. Vocês são os homens da casa para ajudar suas filhas a encontrarem um bom esposo. Isso não quer dizer que se você tem filho homem, você não tem responsabilidade. Mas muito mais se você tem uma moça em casa. Porque esse rapaz precisa se dirigir a você. E você precisa proteger a sua filha até que ela case. E agora, este jovem será o protetor da sua filha, assim como você sempre foi. Mas nós precisamos parar com essa cultura permissiva. Nós não estamos preocupados se os nossos filhos eles vão se relacionar sexualmente, se eles vão trocar de pessoas e até o seu casamento eles já namorarão 5, 6, 7 vezes. Nós não estamos preocupados com esse rodízio que acontece muitas vezes. Precisamos parar, irmãos, e pensar de uma forma muito séria nesse aspecto. Antes uma vida solitária do que uma vida em franca desobediência. Você, jovem que está me ouvindo, não tenha pressa. Obviamente, se você está maduro, busque o casamento. Deus criou você para isso. Deus criou você para casar, ter filhos e glorificar Deus com a sua família. Mas não seja precipitado, porque é melhor uma vida só do que uma vida em guerra com alguém que serve a um outro Deus, e não Deus da Bíblia. Siga o padrão bíblico, é isso que vai lhe proteger. E ouça os seus pais, desde que esses estejam certamente aplicando as Escrituras. E se o seu pai trouxer algum exemplo ou pedir para você fazer alguma coisa que não seja bíblico, respeite-o, mas apresente a lei de Deus. Quero ainda trazer mais uma aplicação. É a respeito da fidelidade conjugal. E mesmo que eu tenha me referido que nós somos homens iguais aos israelitas da época de Malaquias, eu quero dizer que nós temos um agravante. É que hoje nós temos um mundo que muito mais aceita a imoralidade sexual. A nossa cultura é uma cultura sexualizada, mas nós temos o agravante da internet. Como as coisas se tornaram ainda mais fáceis. Como as nossas inclinações elas foram potencializadas com essas ferramentas. Nós precisamos ter um cuidado. Precisamos entender, irmãos, que Deus é contra qualquer imoralidade. Especialmente a imoralidade no casamento. Porque o casamento ele foi criado para ser uma representação do relacionamento de Deus com a sua igreja. Como nós podemos lutar contra a imoralidade sexual? Primeiro, comece odiando esse pecado. Amplie esse ódio. Quanto mais você odiar o pecado, muito mais você teme ao Senhor. Na verdade, são coisas proporcionais.
O temor a Deus nos faz odiar o pecado. Renove a sua mente com as Escrituras, diariamente, constantemente. Beba das Escrituras. Renove a sua mente especificamente sobre as questões do casamento. Busque auxílio de pessoas competentes, crentes maduros, líderes. Mas acima de tudo, irmãos, compreenda as suas limitações. Porque se nós buscarmos socorro e não estivermos conscientes de quão frágeis nós somos, não é só para o pecado na imoralidade sexual, para todo e qualquer pecado, nós temos as potencialidades para cometê-los. Se nós não estivermos conscientes da nossa fraqueza e tentarmos lutar essa luta sem Cristo e sem a sua palavra, nós certamente cairemos. Buscar graça em Deus, resistir até o sangue e odiar o pecado, para que possamos experimentar casamentos melhores. Como eu disse, crise, obstáculos, dificuldades existirão. É fato, não só no casamento, como na nossa vida. A grande questão não é se nós enfrentaremos essas tentações, essas crises, esses problemas de infidelidade. A grande questão é como nós vamos lidar com eles. Se nós vamos lutar com as armas de Deus, ou se nós tentaremos romper a barreira da tentação com a nossa própria força. E eu quero aqui já dizer para você, se você tentar com a sua própria força, você fracassará. Não existe outro fim. Você fracassará. Corra para o trono da graça. Lá nós encontraremos misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Deus prometeu escape a nós, irmãos. E em Cristo nós podemos vencer todo e qualquer pecado. Quarta e última aplicação é que o sincretismo religioso, ele também é pecado. E Malaquias já trata isso muito bem. Nós precisamos agir com urgência, diariamente, diligentemente, para manter o nosso casamento puro, santo, para representar corretamente a lei de Deus. Mas precisamos também ter a mesma urgência para lutarmos contra o sincretismo religioso. E há algumas pessoas que não veem problemas em abraçar conceitos de outras religiões. Sim, irmãos, não há problemas em nos relacionarmos com os descrentes e nós precisamos até nos relacionarmos com eles em um certo grau. Sim, não há problemas de trabalharmos com descrentes, de jogarmos bola com os descrentes. Não há problemas. E nós devemos até respeitá-los por sua postura diferente da nossa. Mesmo que seja, na nossa visão, na visão bíblica, na nossa cosmovisão cristã, a atitude mais bizarra possível. Como casar-se com um animal ou com um lustre, por exemplo. Entretanto, irmãos, nós precisamos entender que o sincretismo, que a mistura de religiões, que aquele pensamento de que todos os caminhos levam a Deus, esse é um caminho igualmente abominável diante do Senhor. Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam que respeitar as outras pessoas, as outras religiões, é certamente mudar o nosso discurso. É omitir parte da nossa pregação. É importar conceitos de outras religiões. E tornar o nosso culto mais parecido com as filosofias modernas. E tornar muitas vezes a nossa relação com essas pessoas mais aberta. É muitas vezes, irmãos, nos relacionarmos sem nos protegermos com os princípios da palavra e abrirmos mão desses princípios, pensando que nós seremos mais aceitos pelo mundo. A lei de Deus, ela foi dada não para ser flexível. A lei de Deus, ela é rígida como uma cerca para proteger a nós e para mostrar a glória do Evangelho. E todas as vezes que você torna essa cerca flexível, você está
desobedecendo ao Senhor e ofendendo a esse Deus que deseja exclusividade. Nós precisamos diariamente pensar a respeito dos nossos relacionamentos para não sermos encontrados omitindo, mudando e aceitando um discurso politicamente correto para não ofender as demais religiões. Respeito não tem nada a ver com aceitar os princípios do outro. Respeito tem a ver com o ouvir e não agredir, mas continuar sendo firme com aquilo que nós acreditamos. Deus nos deu uma lei inflexível, mas nos deu uma graça que nos acolhe na nossa flexibilidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que nos faça entender que é com urgência que precisamos de casamentos fiéis, que é com urgência que nós precisamos sair dessa estatística quase que semelhante de divórcio entre aqueles que não são crentes, daqueles que são crentes. É com urgência que nós precisamos nos portar com firmeza e aqueles que são jovens procurar casamentos que honrem ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque a tua palavra foi pregada, porque o Senhor, de forma misericordiosa, nos exorta nessa manhã e também nos encoraja. Podemos sair mais uma vez com a certeza de que nós somos frágeis, insuficientes diante das tentações e que certamente só o Senhor pode nos livrar, nos socorrer e nos conduzir a uma vida melhor. Confiamos em Ti, Senhor, e não em nós. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude para que tenhamos mais seriedade com essa área tão importante que é o casamento. Porque se nós não estivermos bem, Senhor, na nossa própria casa, certamente não adiantará termos sucesso em qualquer outra área. E como nós vimos nessa manhã, o nosso casamento ele está completamente ligado ao culto. E que a nossa forma de viver também tem relação com o culto. Por isso, lembra a nós, Senhor, durante a semana, de que nós devemos buscar a santificação. De que temos um padrão alto, excelente do que é ser santo, que é o Senhor. E que nós não atingimos por nossa fraqueza, mas que o Senhor promete nos ajudar, promete nos fazer vencer as nossas limitações, para sermos santos como santo é o Senhor. Pedimos socorro, ó Deus, como o Senhor nos promete. O Senhor nos disse que em ocasião oportuna nós podemos ir ao trono da graça. E sempre a graça. Sempre a graça. Lembra-nos disso, Senhor, para que a nossa alma não esmoreça diante das disciplinas do Senhor. Para que ao chorarmos por nosso pecado, nos alegremos também com Deus que perdoa. E assim no casamento, no culto, na profissão, na educação de filhos, na busca por uma companheira ou um companheiro, o Senhor nos ajude a sermos protegidos pela cerca da Tua palavra. Nós choramos agradecidos ao Senhor e pedimos que esta palavra pregada nesta manhã esteja em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nós choramos assim em nome de Jesus. Amém.